As cruzadas foram movimentos militares cristãos, que tinham como objetivo ocupar e dominar a Terra Santa. No século VII, no Oriente Médio, surgiu uma religião monoteísta, e essa religião agregaria muitos adeptos dela através do tempo. O islamismo, ele foi difundido pelo profeta Maomé, e o crescimento dessa religião gerou muitos conflitos com o cristianismo. E no fim do século XI, ela já tinha crescido o suficiente para disputar as terras sagradas com os cristãos. Jerusalém é a principal local sagrado dessas duas religiões e também dos judaístas. A ocupação dessa cidade e da região próxima, que faz parte da Terra Santa, promoveu muitos conflitos entre essas religiões. E até hoje é uma região de instabilidade. O termo cruzada não era conhecido assim na época em que ocorreram. Só foram nomeadas assim pois seus participantes se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas. Antes de serem nomeadas assim, as cruzadas eram chamadas de peregrinação ou de guerra santa pelos europeus. No Oriente Médio, eram chamadas de invasões francas em função da maioria das cruzadas serem provenientes do Império Carolíngio. O ano de 1000 foi um ano muito significativo para o crescimento da peregrinação dos cristãos a Jerusalém, pois eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Então, se sacrificavam buscando terras sagradas para evitar a eternidade no inferno. Porém, o fim do mundo não chegou, e os muçulmanos ocuparam cada vez mais a Terra Santa. A situação piorou no século XI e irritou os cristãos, onde organizaram a primeira expedição militar para expulsarem os muçulmanos da região. Entre os anos de 1096 e 1270 houveram muitas expedições. Porém, os muçulmanos se mantiveram firmes na região de Jerusalém após vários conflitos. Após a morte do rei Luís IX, o príncipe Eduardo da Inglaterra teria comandado seus seguidores até o Acre, cidade de Israel, para combater os adversários nos 2 anos seguintes. Mas, preparando-se para atacar Jerusalém, recebeu a notícia do falecimento de seu pai, e então decidiu voltar à Inglaterra para herdar o seu trono de direito e encerrando a expedição e o turbulento século XIII. As cruzadas foram um fracasso em seu objetivo de tentar conquistar a Terra Santa para os cristãos. Custaram muito caro para a nobreza europeia e resultaram em milhares de mortes. No entanto, essas expedições influenciaram grandes transformações no mundo medieval. Elas causaram o enfraquecimento da aristocracia feudal, fortaleceram o poder real e possibilitaram a expansão do mercado. A civilização oriental contribuiu muito para o enriquecimento cultural europeu, promovendo o desenvolvimento intelectual. Nunca mais Jerusalém foi dominada pelos cristãos, mas as movimentações ocorridas no trajeto para a Terra Santa expandiram os relacionamentos com o mundo, conhecido na época. Em 1095, Urbano II, em oposição a este impedimento, convocou um grande número de fiéis para lutarem pela causa. Muitos camponeses foram a combate, com a promessa de que receberiam reconhecimento espiritual e recompensas da igreja. Contudo, esta primeira batalha fracassou e muitos camponeses foram mortos em combate. Após a primeira cruzada, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi muito importante para as próximas cruzadas. Nas consequências das cruzadas, podemos citar o renascimento do comércio da Europa. Muitos cavaleiros saqueavam as cidades e montavam pequenas feiras nas rotas comerciais. Com isso, houve um importante reaquecimento na economia do Ocidente. Outra consequência foi que as cruzadas aumentaram as hostilidades entre os cristãos e muçulmanos na Idade Média. E mesmo após o fim das cruzadas, o clima tenso entre os integrantes das duas religiões continuou. E por fim, no aspecto cultural, as cruzadas favoreceram um desenvolvimento de um tipo de literatura voltada para as guerras e grandes feitos heróicos.